irmã Nildes, né? Entrou em contato comigo lá para nós estarmos aqui. A nossa irmã Neuza também, né? Que estão na liderança das irmãs. Deus abençoe o grupo Rosa de Saron. Deus abençoe a igreja. Amém, irmãos? O pastor disse que os crentes daqui amam a Bíblia. E ele disse que eu posso pregar tranquilamente até meia-noite, que ninguém vai embora. Então a gente fica aqui até meia-noite, né? Dando glória a Deus. Você me dá só um pouco mais de retorno aqui? Oh, glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso para ele, um sorriso para ela. Diz para ele, diz para ela, que bom que você veio. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Todos acharam? Digo amém. Amém. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Eu vou repetir o 9, 10 e 11, a gente trocou de microfone, algumas pessoas conversaram, eu queria que você lesse de novo comigo, só para a gente gravar, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, diz assim: quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Olhe para quem está do seu lado e diga: Jesus está voltando. Você melhora só um pouquinho o retorno, vai? Diga para essa pessoa de novo, para quem está do seu lado, diga: Jesus está voltando. Se assenta glorificando a Jesus. Se assenta glorificando a Jesus. Gente, olha para mim aqui, o texto que nós lemos é muito conhecido. Eu queria só um pouco da sua paciência, porque o tema que foi escolhido a essa festa é O Noivo Vem. Eu fiquei pensando em um texto que tivesse uma ligação a respeito do tema que vocês escolheram. Ora, haja vista que todos nós conhecemos de cor e salteado Mateus 25, né? E aí eu abri a Bíblia e lembrei-me de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, 10, 11. O texto que nós lemos, e todos nós já lemos esse texto, temos a epígrafe do texto como a ascensão de Jesus. Ascensão quer dizer antes da subida, o período antes da subida. Todos nós que lemos a Bíblia Sagrada sabemos que Atos dos Apóstolos vai nos trazer a veemência e intensidade do Espírito Santo sobre a igreja. Ora, se a gente abre Atos dos Apóstolos, nós deveríamos arriscar a dizer que ele deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque é onde a gente aprende o Espírito Santo trabalhando sobre a igreja. E eu não posso falar de Jesus sem falar do Espírito Santo. Eu não posso também falar do Espírito Santo sem falar de Jesus. E para falar de Jesus, eu não posso começar a lembrar de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas ou João. Para falar de Jesus, eu preciso retornar no livro do Gênesis. Todos nós que abrimos a Bíblia temos a oportunidade de lembrar do Gênesis. Não lembra? É claro que lembra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ora, quando a gente narra Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3, a gente tem a oportunidade de lembrar da criação. E ele fez haver aquilo que não existia. Não havia luz. E ele disse: haja luz, e houve luz. E ele disse: haja separação entre a luz e as trevas.
trevas. E disse Deus: haja separação entre a luz e as trevas. E Deus separou a luz das trevas. E Deus fez separação entre a terra, Deus fez separação entre o céu, Deus fez separação entre o firmamento. A gente conhece isso de cor e salteado. E depois de Deus haver criado tudo aquilo que não existia, resolveu Deus criar o homem à sua imagem e semelhança. Você conhece esse texto? Sim ou não? Quem conhece diz amém. O texto diz que Deus resolveu criar o homem à sua imagem e semelhança. E disse Deus: façamos-lhes, pois, o homem à sua imagem e semelhança. Quando Deus resolve criar Adão, Deus coloca Adão sobre o Éden. Você lembra do texto? É claro que lembra. Deus coloca Adão sobre o Éden. Depois de Deus haver feito Adão, depois de Deus haver criado Adão, Deus coloca Adão sobre o Éden. E se você discorrer o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, você vai se lembrar do seguinte: e Deus coloca Adão sobre o Éden e dá a ele a oportunidade de dominar. Quando Deus dá a Adão a oportunidade de dominar, Deus estava dizendo: Adão, sobre o jardim, tudo que há no jardim, podes comer, sobre tudo que há no jardim, podes tocar, porém do fruto da ciência do bem e do mal, nisso não toqueis. Está no texto. A Bíblia diz que toda tarde o Senhor passava para conversar com Adão. Toda tarde o Senhor passava. E toda tarde o Senhor passava para conversar com Adão. Você já leu o texto? O texto não está dizendo que toda tarde Adão chamava Deus para Deus vir conversar com ele. O texto diz que toda tarde o Senhor passava para conversar com Adão. Olha, o texto começa a dizer para nós o seguinte: toda virada de tarde o Senhor vinha conversar com Adão. Você pode pensar comigo só um pouquinho? Primeiro, se Adão fosse uma pessoa chata, no mínimo o que você faria? Bloquearia. Não é isso que você faz com pessoa chata hoje? Você bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Instagram, bloqueia no Facebook. O texto não está dizendo que Adão precisa chamar Deus. O texto está dizendo que Deus vem conversar com Adão. Eu fiquei pensando, eu queria que vocês pensassem comigo aqui, o que tanto Adão tem para falar com Deus e o que tanto Deus tem para falar com Adão, que Adão não precisa chamar. O próprio Deus vem para conversar com Adão. Sheila, não entendi. Vamos continuar pensando nisso aqui. A narrativa do texto está assim, ó: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse. Você já viu Adão pedir a Deus uma esposa? Nunca. Se você discorrer os versículos, você vai ver que ele nunca precisou pedir para Deus casamento. Ele nunca olhou para Deus e disse: Deus, eu preciso de esposa. E como é que ele sabe? Vou te responder. Se você não der glória com isso, você não vai dar glória mais. E toda tarde o Senhor passava para conversar com Adão. Adão cria uma intimidade tão grande que Deus vai conhecer as suas necessidades. Você perdeu de dar um sorriso. Eu vou dizer de novo para você dar glória. Deus te trouxe aqui para lhe dizer que quando você tiver intimidade, a tua intimidade vai revelar as tuas necessidades. Tá bom, gente, eu queria que a gente continuasse pensando, porque aí o texto diz que viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, e disse Deus: faria, pois, uma adjutora. E olhe para cá, antes disso Deus olha para Adão e diz: mas eu vou chamar todos os animais e você vai dar nome a todos os animais. Gente, vocês já leram esse texto minuciosamente falando? O texto diz assim, ó: e Deus olhou aos animais e chamou Deus os animais, e disse Deus a Adão: Adão, dá nome sobre todos os animais. Você consegue lembrar nesse momento todos os animais que nós temos, sim ou não? Claro que não. Por quê? Porque existem muitos. Você concorda comigo que Deus estava dando uma tarefa para Adão e Adão era limitado demais? E olha para cá, sabe por que eu amo a Bíblia? Porque Adão nunca perguntou para Deus se macaco deveria chamar macaco, se girafa deveria chamar girafa. Como é que ele sabe que ele tem que chamar macaco de macaco e girafa de girafa? Vou responder de novo. Quando você tem intimidade, Deus vai te inspirar. Você recebe a palavra profética da palavra? Deixa eu liberar para você. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: a tarefa pode ser maior do que você. Você é limitado, mas o Deus que te deu a tarefa é Deus suficiente. Eu gosto
gosto disso aqui porque o texto diz que Deus olha para Adão e diz: dá nome sobre todos os animais. E depois de Adão haver colocado o nome sobre todos os animais, colocou Deus Adão para dormir. Olha para cá, gente. Deus não explicou para Adão que ia colocar ele para dormir porque ia criar Eva. Deus não explicou isso para Adão. Deus colocou Adão para dormir. O texto vai dizer assim, ó: e colocando Deus para dormir Adão, tirou dele a sua... Que é uma Bíblia, vai, gente, me ajuda, ó. E colocando Deus para dormir, Deus tirou dele a sua... Quando Deus tira de Adão a sua costela, você concorda comigo que quando você passa hoje por uma cirurgia, a primeira coisa que você tem que fazer é ser anestesiado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus estava anestesiando Adão? Não. Mas Deus colocou ele para dormir. Então olha para cá, Deus está tirando dele a sua... Está doendo? Sim. Mas ele não está sentindo, por quê? Ele está dormindo. Tá bom, olha. E aí eu gosto disso aqui porque quando ele acorda e ele vê Eva criada, ele dá uma olhada e diz assim, ó: essa é aquela que Deus criou para mim. Como é que ele sabe que essa é aquela que Deus criou para mim? Sheila, é óbvio, né? É a única pessoa que se parece com ele, mas é do sexo oposto. Óbvio. Posso ser profetisa essa noite? Posso ser? Posso ser? Aqui, ó. Gente, ó, o texto diz para nós o seguinte: Deus coloca Adão para dormir. Está tirando dele a sua costela. Está doendo ou não está? Tá. Mas ele não tá sentindo, porque ele está dormindo. Enquanto ele está dormindo, ele está sonhando. Você recebe a palavra profética? Nós somos o único povo que mesmo sentindo dor, continua sonhando. O diabo sabe que você está sentindo dor, mas você está crente aqui no dia 18 de dezembro e você não parou de sonhar. E eu vim aqui para lhe dizer: não pare de sonhar. Enquanto você sonha, Deus vai realizar. Irmãos, eu gosto de Bíblia. Se você gostar de Bíblia, você vai pensar comigo. Se você pensar comigo, você vai entender a palavra. Se você entender a palavra, você vai receber a profecia. E se você entender a palavra e receber a profecia, o teu culto foi completo, amém? O texto começa a dizer para nós o seguinte: uma vez que agora Adão olha para Eva e diz: essa é a minha varoa, eles estavam caminhando no jardim. Você lembra do texto? Uma certa feita, caminhando no jardim, a Bíblia diz que a serpente olhou para Eva, olhou para ela, começou a conversar com ela e disse: o que é que você ouviu até hoje? Ouviu que se comesses do fruto da ciência do bem e do mal, você morreria? Na verdade, você não vai morrer. Na verdade, os teus olhos vão ser abertos. Você vai enxergar como Deus enxerga. Você vai ver como Deus vê. O texto diz que Eva come, leva Adão a comer. Você lembra do texto? Capítulo 3, versículo 9 do Gênesis. E o Senhor vem caminhando no meio do jardim. E a Bíblia diz que ele não encontra Adão, e uma voz ecoa no jardim dizendo: Adão, onde estás? Adão olha e diz: Senhor, a mulher que tu me destes, me fizestes pecar. Eva, o que aconteceu? Senhor, a serpente me enganou. Ele olha para a serpente e diz assim, ó: rastejarás eternamente. Ele conversa com Adão, ele conversa com Eva, mas ele não vai ouvir a serpente, porque a serpente não tem nada para falar para Jesus. Jesus é que tem para falar para a serpente. Ele diz: olha, ao ventre de uma mulher vai nascer alguém que tem poder suficiente de esmagar as obras das trevas e desfazer as obras de Satanás. Quem é ele? Ele é Jesus de Nazaré. Ele é Jesus de Nazaré. Toda mulher que gera no Antigo Testamento, ao gerar, quer gerar um menino, porque alguém está dizendo: vai vir alguém aí que é rei, que é senhor. Se ele é rei, se ele é senhor, ele vem de casa nobre, família nobre. Isaías disse: porque o menino nos nasceu, a saber, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ninguém é como ele é, ninguém faz como ele faz, ninguém abre como ele abre, ninguém manda como ele manda. E aí está no texto, porque aí a Bíblia vai começar a dizer para nós o seguinte: toda mulher que gera no Antigo Testamento quer gerar um homem, porque ao gerar um homem vai gerar um Messias. Alguém está dizendo: vem alguém que é rico aí, vem alguém que é rei.
Se ele é rei, ele vem de casa nobre, família nobre. Se ele é rei, ele vem de família que tem brasão. A sociedade está dizendo, ele é rei. Ele vai vir de alguém que no mínimo já é rei. A Bíblia diz que um anjo desceu na casa de uma jovem que estava preocupada com o casamento. Maria estava preocupada em não comer muito chocolate para não ter que mandar o vestido para apertar. Ela estava preocupada com a lista de casamento. Só que o texto vai dizer para nós o seguinte: o anjo, quando desceu dentro do quarto dela, deu uma olhada e disse: salve, agraciada és tu entre as mulheres, porque o teu ventre foi escolhido para gerar o Salvador. Maria, gente, olha para cá. Você está pensando comigo? Maria é tão doida. Primeiro, tem alguém que ela não conhece dentro do quarto dela, sim ou não? Se alguém entra no teu quarto e você não conhece, o que você faz? Grita ou corre? Maria olhou para ele e disse assim: estou vendo que a tua saudação não é daqui. Você é de onde? Ele disse: não sou mesmo, vim te trazer uma mensagem. Eu sou Gabriel. Aí ela dá uma olhada para ele, ele olha para ela e diz assim: engravidarás. Olha Maria deu uma olhada e disse assim: como? Você pode sorrir com isso aqui? Maria poderia olhar para o anjo e dizer assim: não, minha vida está boa agora. Eu mudei de cargo na empresa, meu salário está sobrando, meu carro está novo, estou com casa própria. Não me interrompe meus projetos agora. Ao invés dela ficar de mimimi lá muriando, ela dá uma olhada para o anjo e diz: como? Deus trouxe alguém essa noite aqui para dizer isso. Você não precisa ficar se perguntando por que você. Olha para os céus e pergunta: como? Como isso vai acontecer? Ele responde: a virtude do céu vai te cobrir. E quando a virtude do céu te cobrir, Ele vai te fazer gerar. E quando Ele te fizer gerar, você vai ficar grávida. Maria é tão doida que ela dá uma olhada e diz assim: eis-me aqui, cumpre em mim o teu propósito. Olha para cá, recebeu a profecia. Você já observou que quando você recebe uma profecia, você não pensa nos perigos da profecia? Sheila, o que é que você está me dizendo? Eu estou dizendo que toda profecia tem uma curva da loucura de Deus. E a loucura de Deus é mais sábia do que toda sabedoria. Maria está sozinha, não está com noivo. Imagina ela levantando de manhã e dizendo: manda uma mensagem para José, eu quero conversar com ele. Conversar o quê? O noivo já veio pensando que ia ter que desembolsar mais dinheiro. O noivo achou que tinha que mandar o vestido para o alfaiate de novo. Oh meu Deus, o noivo achou que tinha que fazer tantas coisas, mas ele não imaginava que a noiva ia dizer que estava grávida. E está no texto. O texto diz que quando José chega até Maria, Maria olha para ele e diz assim: eu estou grávida. Ele fica chateado, vai para casa, ele dá uma olhada e diz assim: eu vou terminar o noivado. Você acha que eu vou assumir filho de outro? Imagina você, eu quero que você pense comigo, gente, imagina você namorando, às portas do casamento, chegar para o teu noivo e dizer assim: tô grávida. O que ele faz? Termina. José deitou a cabeça no travesseiro, e o mesmo que apareceu para Maria apareceu para José. Apareceu para José e disse: José, Maria está grávida do Espírito Santo. O projeto é de Deus e Deus te quer dentro do projeto. Você crê na palavra? Você crê na palavra? Você crê na palavra? Olha aqui o que Deus estava dizendo para José através do anjo: José, o projeto é meu e eu te quero dentro desse projeto. Posso liberar a palavra profética? Deus está dizendo: vai ter gente que vai sair de perto, vai ter gente que não vai ficar perto, mas só vai ficar perto quem faz parte do projeto. Vamos lá, deixa eu dizer uma coisa para você, porque está no texto. José levantou de manhã, pegou Maria, recebeu ela. Você lembra do texto? A Bíblia diz que Jesus nasceu numa manjedoura. Nasceu, você lembra?
Quando você lembra de Jesus, você lembra de um Jesus que só veio à terra para confundir a mentalidade humana. O homem dizia morreu, Jesus entrava lá e fazia viver. O homem dizia está acabado porque está endemoniado, não tem como mais viver. Jesus entrava lá e o homem era liberto. Quando você lembra de Jesus, você só lembra dele contradizendo. Mas quando você se lembra de Jesus, você lembra que aos 12 ele ensinava. E você lembra que ele só desencadeou o ministério de milagre aos 30. Gente, de 12 até 30, e de 30 a 33 anos é um pouquinho, porque segundo a Bíblia a gente não pode afirmar números. O texto vai dizer que de 12 até 30, Jesus não operou milagres, Jesus não fez milagres. A Bíblia diz que aos 30 anos ele vai desencadear. Antes dos 30, ele vai separar 70, você já leu o texto bíblico? Ele separa 70, envia os 70, depois ele vai separar os 12, ele vai separar os... Quando ele separa os 12 discípulos, gente, o texto diz para nós o seguinte: ele chama os seus discípulos para andar com ele. Ele dá uma olhada para os discípulos e diz: vem cá, a partir de hoje vocês serão os meus 12 discípulos. Os discípulos achavam que andar com Jesus seria a coisa mais fácil. Andar com Jesus seria ostentação. Jesus chamou eles e disse: vem cá, primeira coisa que vocês têm que entender é que andar comigo não é ter duas alparcas. Andar comigo não é ter duas túnicas. Andar comigo não é ter sacola na cintura. Eles tomaram um choque, olharam e disseram: mas o que é que você está dizendo? O senhor está dizendo que não é para ter sacola na cintura? O senhor está dizendo que não é para ter duas alparcas? O senhor está dizendo que não é para ter duas túnicas? Não. O que é que vocês precisam? Vocês precisam de autoridade do Espírito Santo. Aí eles olham e dizem: mas para quê? Porque se entrasse em uma cidade e alguém estiver endemoniado, quando você entrar na cidade através do meu nome, ele será liberto. Quando você entrar numa cidade e alguém estiver enfermo, através do meu nome, ele será curado. Vamos lá, gente. Só pensa comigo uma coisa: a maior dificuldade de Jesus foi colocar o céu na mente dos discípulos. Por que é para nós? A gente come e bebe aqui. A gente come e bebe aqui. A gente come, bebe e dorme aqui. A gente come, bebe e dorme aqui. Mas moradia eterna não é aqui. E aí a maior dificuldade de Jesus era colocar isso na mente dos discípulos. Você já leu João capítulo 14? É claro que já. João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em meu Pai, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou para o Pai preparar morada, mas eu vou rogar que ele envie o Consolador. Alguém olhou e disse assim: então mostra o Pai. Ele olhou e disse: mas está tanto tempo andando comigo e não conhece o Pai? Quem vê o Pai, vê a mim. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí alguém gritou: então mostra o caminho. Está tanto tempo andando comigo e não conhece o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você lembra? Aí o texto vai dizer que a maior dificuldade de Jesus era nivelar a mente dos discípulos ao céu. Por que é para nós? A gente come aqui, né? Tá todo mundo pensando em tudo. Semana que vem é Natal, gente. Você já pensou na ceia umas 10 vezes? Mas quantas vezes essa semana você pensou que Jesus está voltando? Porque já foi feito o jogral aqui. A gente acha que Jesus vai vir, mas ele não vai vir agora. Dá tempo. Não dá. A maior dificuldade de Jesus foi colocar os discípulos pensando no céu. Essa é a maior dificuldade da liderança. Porque dançar na música todo mundo dança. Conhecer textos corriqueiros todo mundo conhece. Saber o endereço da igreja todo mundo sabe. Mas conhecer o caminho que é Jesus de Nazaré, poucas pessoas conhecem. Discernir como Jesus discerne, pouca gente discerne. Ver como Jesus vê, pouca gente vê. E essa era a maior dificuldade de Jesus com os discípulos. Você lembra? Você lembra da última
última Santa Ceia? Claro que lembra. Sentou 13 homens. Quantos homens, gente? 13 homens. Quantos homens? 12 discípulos e Jesus. Pedro cutucou João e disse: João, você gosta da exegese de quem? João olhou e disse assim: eu gosto da hermenêutica do que pregou sexta. Não, mas a oratória de quem pregou domingo? Eu gosto mais. Jesus levantou da mesa, você conhece o texto? Levantou da mesa, pegou uma bacia, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando ele começou a lavar os pés dos discípulos, o texto diz que Pedro ficou assustado. Ele deu uma olhada e disse assim: o Senhor lavar os meus pés? O Senhor olhou para Pedro e disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não vai ter parte comigo. Varácia. Ô Pedro, o diabo pediu para eu andar contigo, mas eu roguei ao Pai que tivesse misericórdia de ti. Pedro olhou e disse: Senhor, lava os meus pés, minha cabeça, minhas mãos, me lava por inteiro. Aí Jesus deu uma olhada e disse: tem outra coisa, o traidor está entre nós. Judas ficou chateado, porque Jesus disse: aquele que molhar a mão no pão comigo, esse me trairá. Em outras traduções está dizendo: e aquele que eu molhar no pão e der a esse me trairá. Jesus estava expondo Judas? Não, Jesus estava dizendo: eu sei que você me trai, eu sei que você escolhe pecar, mas há uma chance de redenção até para você que escolhe pecar todos os dias. Judas levantou, não ceou, foi até o sumo sacerdote. Jesus ceou com seus discípulos, foi para o Getsemane. Você conhece o texto? Ele foi para o Getsemane. Quando ele foi para o Getsemane, ele chamou seus discípulos. Ele disse: orem comigo. Chamou os mais chegados e disse: orem comigo, a minha alma está angustiada. Passou um tempo. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele diz: nem uma hora comigo pudeste vigiar. Alguém olhou e disse: a gente ora agora, a gente jejua agora, a gente crê agora, a gente sapateia agora. Ele disse: agora o Filho do Homem foi entregue às mãos do homem. O texto diz que Jesus foi entregue às mãos do homem, de um lado para o outro, de lá para cá. Olha, procuravam acusação a Cristo, não encontravam. O texto vai dizer assim, que mesmo não encontrando acusação, o povo preferiu soltar a Barrabás. Barrabás é ladrão, vocês sabem. Vocês querem Barrabás ou Cristo? Prende Cristo, solta Barrabás. Prenderam Cristo, ele se entregou à morte, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos com provas infalíveis e inefáveis. Atos 1. Quando ele aparece aos seus discípulos, ele aparece com a seguinte mensagem: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eu quero que você imagine 40 mensagens. O período da ascensão são 40 dias aproximadamente. Eu quero que você imagine comigo a Igreja Assembleia de Deus Missão em Carapicuíba vai fazer 40 cultos e nos 40 cultos vai pregar a mesma mensagem. O pastor, qual é a mensagem? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Imagina o pregador pregar a mesma mensagem. Sabe o que você ia fazer? Você ia olhar para o pregador e ia dizer: toma um esboço novo, prega outra coisa. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de... O pregador não tem porta aberta não. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O pregador, cadê o milagre? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não tem outra coisa para pregar não. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eu quero que você imagine Jesus. Ele pregou aproximadamente 40 dias. Quanto tempo, gente? Quando finalizou os 40 dias, Jesus abriu a oportunidade para os discípulos. Está no texto que nós lemos. E terminando Jesus de falar, abriu a oportunidade aos discípulos, versículo 6. Versículo 6. Jesus olhou os seus discípulos e perguntou a eles se eles haviam entendido
Mas os que estavam reunidos olharam para Jesus e perguntaram: Senhor, o Senhor está falando aí de poder, de autoridade do Espírito Santo, poder, autoridade do Espírito Santo, poder, autoridade do Espírito Santo. Mas quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque caso o Senhor não saiba, Roma está oprimindo Israel. Deixa eu simplificar para você. Os impostos estão altos, o gás está alto, a luz já passou de vermelho para amarelo, para laranja. As tarifas estão altas. Se o Senhor tem poder, por que o Senhor não resolve essa opressão de Roma? Porque Roma está oprimindo Israel, os impostos estão altos. Se o Senhor tem poder, por que o Senhor não resolve? Eu gosto de Jesus porque tudo que a gente pergunta para ele, ele responde. No capítulo 1 do versículo 6, eles perguntam. No 7, Jesus responde: mas não vos compete saber sobre os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vou falar igual vocês paulistanos, tá bom? Bem educado. Ei, não coloca o nariz aonde você não é chamado. Mas eu lembrei, eu sou carioca. Não coloca o nariz aonde não te chamaram. Não se mete aonde não é para se meter. A igreja está presa nas coisas que não é para estar. Aí Jesus responde no versículo 8. Sabe o que é para vocês fazer? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunha, Judeia, Samaria e confins da terra. Ok? Aí o texto vai dizer para nós o seguinte. E Jesus acabando de falar, na mesma hora que ele falou, terminou a última palavra, ele subiu ao céu. Quando ele sobe aos céus, o texto diz que uma nuvem o cobre. Na mesma hora que Jesus sobe, 2 varões descem. Você leu isso? Eles dão uma olhada para os varões e dizem assim: ó varões galileus, o que está acontecendo? Vocês estão assustados por quê? Esse que você viu subir é Jesus de Nazaré. E da mesma forma que ele foi assunto para a terra, ele agora vai ser assunto ao céu. Sheila, não entendi. Você lembra dos salmos? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Alguém grita: quem é esse o Rei da Glória? Ele é Jesus de Nazaré. Quem é esse o Rei da Glória? Ele é Jesus de Nazaré. Vamos lá entender isso aqui. Esse é Jesus que foi assunto dentre vós. Agora ele vai ser assunto nos céus. Mas da mesma forma que eu vi dizer, ele virá buscar a tua igreja. Sabe desde quando que a gente espera o noivo? Desde Atos 1. Sabe desde quando que a gente espera Jesus voltar? Desde Atos 1. Sabe desde quando há uma promessa de que Jesus vai voltar? Desde Atos 1. O texto diz que eles ficaram atônitos. Eles deram uma olhada e disseram: vamos para a igreja. Fazer o quê? Culto. Mas não tem culto agora. Pede o pastor para abrir a igreja. A gente vai fazer o quê? Vai orar. Quem vai pregar? Não sei. Quem vai cantar? Não sei. Isso importa? Não. Ele disse que vai vir. Se ele disse que vai vir, a gente vai para lá esperar. Imagina os discípulos assustados, olhando e dizendo assim: a gente vai fazer culto agora, rapaz, mas quem vai dirigir? Eu não sei. A gente bota Pedro para dirigir, a gente coloca João para dirigir, e quem que vai pregar? Ninguém preparou um esboço, ninguém preparou um sermão. Ele disse: não precisa de pregador, mas quem que vai cantar? Não precisa de cantor. O Espírito Santo disse que vai vir, a gente vai para lá esperar. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Eu gosto disso aqui, sabe por quê? Não tinha culto. Eles olharam e disseram: vamos fazer culto agora? Vamos fazer culto agora? Vamos? Vamos fazer culto agora? Vamos abrir a igreja agora? Vamos. Você lembra do texto? Atos 2. Estavam todos numa só ligação. Esperando quem? Quem vai cantar? Quem vai pregar? Quem vai dirigir? Espírito Santo. Espírito Santo.
Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Manda o cartaz para mim, eu quero ver quem vai pregar. Espírito Santo, Espírito Santo. Manda o cartaz para mim, eu quero ver quem vai cantar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Você não veio aqui por causa do pregador, da pregadora, do cantor, da cantora. Você veio aqui por causa do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu acho fantástico esse texto, porque a Bíblia diz assim, ó, estavam todos esperando quem? Espírito Santo. Uma só ligação. Espírito. Você consegue imaginar comigo como é que era o culto de Atos 2? Espírito Santo, 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 Espírito Santo. O texto vai dizer assim, ó, e foram vistas línguas repartidas como de fogo. Houve um barulho como um barulho de um vento impetuoso e veemente que encheu a casa. Eles falavam um dialeto diferente. Alguém olhou e disse assim, esse povo está tudo bêbado. Por quê? Está na Bíblia, você já leu Atos 2? Eles entraram para aí ontem. Virou vigília. Está falando um negócio diferente. Está tudo bêbado, deve ter bebido vinho a noite inteira. Pedro deu uma olhada e disse assim, deixa que eu resolvo. Eu gosto da Bíblia, você gosta da Bíblia? Ó, Pedro deu uma olhada e disse, deixa que eu resolvo. Imagina Pedro olhando e dizendo, eu vou resolver, deixa que eu vou resolver. Imagina Tiago cutucando João e dizendo, João, tu era tranqueiro antigamente, mas tu passou a andar com Jesus, virou discípulo do amor. Segura Pedro, rapaz, porque Pedro resolve as coisas com espada, com facão, com faca. Aí Pedro deu uma olhada e disse, quem disse que eu tô nervoso? Eu tô cheio, abre a porta que eu vou pregar. Aqui, abre a porta que eu vou pregar. Quando abriram a porta para Pedro, Pedro começou a pregar a mensagem de Joel. Ó varões galileus, o que está acontecendo aqui foi predito pelo profeta Joel. E acontecerá que quando vocês não rasgarem as vossas vestes, mas rasgarem o vosso coração, derramarei do meu Espírito. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Você veio fazer o que aqui hoje? Rasgar as suas vestes? Sheila, eu vim porque eu disse que ia vir. Você só rasgou suas vestes? Só rasgou suas vestes? Jesus está olhando para você e está dizendo, deixa, ó, rasga o coração. Você quer que eu te prove para que você tem que rasgar o coração? Porque a Bíblia compara o Espírito Santo com fogo. Se o Espírito desce como fogo, você concorda comigo que fogo queima? Então quando ele desce, ele queima enfermidade. Quando ele desce, ele queima demônios. Quando ele desce, ele liberta. Quando ele desce, ele cura. Mas ele não desce em quem rasga as vestes. Ele só desce em quem rasga o coração. E Pedro, terminando de pregar, aproximadamente 3.000 pessoas creram. Você lembra do texto? Acabou o culto de Atos 2, gente. Eu vou terminar isso aqui já. Acabou o culto de Atos 2. Quem tinha que ir para casa foi para casa. Só que a igreja não está igual, a igreja não está igual, a igreja não é igual agora. A igreja está diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo veio. Da reverência. E eu gosto disso aqui, porque chegou a hora de voltar ao culto. A hora nona, às 15 da tarde. Você lembra do texto? E Pedro e outro discípulo subindo ao templo, era posto um coxo à porta formosa, que deu uma olhada para Pedro, deu uma olhada para o outro discípulo e disse, olhem para mim. Você já leu? Você já leu? A minha Bíblia, gente.
Leia. E o coxo deu uma olhada e disse assim, olhem para mim, dê-me uma esmola. Pedro respondendo disse, olhe para nós. Sabe o que é que Pedro me ensina? Que primeiro, o coxo chamou ele, mas Pedro não está vazio. Pedro está cheio. Quem está vazio é controlado. Quem é cheio controla através do Espírito Santo. O coxo deu uma olhada para ele e disse assim, olha para mim, deu-me uma esmola. Pedro olhou e disse, olhe para nós, eu não tenho prata. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, tá ruim para você? Tá ruim para a gente também. Eu sei que crente tem cara de rico, né? Mas a gente ganha o mesmo salário que você. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa que você precisa. O que é? Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E Pedro estendeu a mão, porque a igreja cheia tem palavra profética e mão estendida. Pedro estendeu a mão, o coxo começou a saltar e glorificar a Deus. Segura aí. O coxo entrou dentro do templo. Imagina o coxo dando uma olhada. Imagina o coxo dando uma olhada. Lá dentro do templo, saltando, pulando, e alguém olhando e dizendo, passei por ele agora. Eu vi ele lá na porta. Imagina alguém olhando, eu vi esse camarada pedindo esmola. Ele me pediu esmola. O que aconteceu? Passou por mim alguém que estava tão cheio que transbordava. Você consegue se colocar de pé essa noite? Passou por mim 2 crentes que estavam tão cheios que transbordavam. E eles transbordavam tanto que o que estava neles veio para mim. Gente, Jesus está vindo aí. E o que é que você tem? Sheila, eu tenho um guarda-roupa cheio de roupa de marca. Eu tenho um smartphone de última geração. Eu tenho um carrão, uma casa enorme. Tá bom, lindo. Parabéns pelas suas conquistas. E além disso, o que você tem? Além disso, o que você é em Deus? Jesus está olhando e está dizendo, eu vou voltar para buscar minha igreja. E o que você está fazendo na igreja? Eu vou para a igreja porque eu não gosto de pagode, não gosto de funk, não gosto de sertanejo, não gosto de nada disso. Só isso? Tem algo mais? Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Porque se for para vir para a igreja para ficar meia boca, é melhor você ir para o mundo. É um conselho que eu te dou. Mas se for para vir, vem para provar. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Se for para vir, vem para ser cheio. Se for para vir, vem para ser cheia da graça. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Você conhece essa pessoa que está do seu lado aí? Conhece? Se não conhece, se apresenta a ela. Olha para ela e diga, prazer, meu nome é Sheila. Se apresentou? Pergunta para ela assim, posso te dar a mão? Pergunta para ela, posso te dar a mão? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. A igreja que espera o noivo tem que ter o quê? Espírito Santo. Você quer que eu te prove isso? Vou te provar pela Bíblia. Paulo disse que o tesouro está em vaso de barro, para que a excelência da glória seja do vaso? Não. Para que a excelência da glória não vá para o vaso. Por isso que o tesouro está em vaso de barro. Quer que eu te prove? Eu vou te provar. Quando você recebe o Espírito Santo, você passa a ter contato com Jesus.
Quando você tem contato com Jesus, você é cheio dele. E aí você fala em línguas, não é isso? E aí você recebe os dons espirituais, não é isso? Não é isso? Quando você vem para a igreja, você sente o quê? Jesus. Quando você sente Jesus, você tem a alegria da salvação. Alguém olha para você e diz assim: por que você é crente ainda? Se tu está passando numa aprovação terrível, mas tu continua crente. A alegria da salvação. Sabe quem é que te ajuda a ter a alegria da salvação? Jesus de Nazaré. Espírito Santo. O tesouro está em vaso de barro. A excelência da glória não é nossa. Então você está entendendo que o que mais te valoriza não é a tua roupa, é o que você tem dentro. Espírito Santo. Espírito Santo. Esse momento é para você que não fala em línguas mais há muito tempo. Sheila, eu não falo mais em línguas. Eu fui batizado no Espírito Santo. Falei em línguas e não falei mais. Oramacamarracia. Sheila, eu até entro no mover, mas eu não falo em línguas. Tem gente que é assim, você sabia? Ele corre, ele dança, ele pula, mas ele não fala em línguas. E aí o Espírito Santo está olhando para você e está dizendo: deixa eu te encher. Deixa eu te encher, deixa eu te encher, deixa eu te encher. Deixa eu te encher. Deixa eu te encher a tal ponto que você vai transbordar. Transbordar de um jeito que alguém vai dar uma olhada para você e vai dizer: tem um negócio diferente nela, está falando diferente, está agindo diferente. O que é? Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Segurou a mão de quem está do seu lado? Fecha os olhos. Espírito Santo. 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 Espírito Santo.